A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Paz seja com todos, meus irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Venho através deste vídeo, falar das grandezas do nosso Pai. E eu estava lendo a Escritura Sagrada e aqui no livro de Isaías, minha Bíblia aqui do lado, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12 até 26. Aqui fala das grandezas do nosso Pai. E depois eu falo do servo do nosso Pai que veio à Terra e que já existia antes da criação do mundo. Já existia antes da criação do mundo e também já havia sido revelada aos profetas, ao próprio Moisés, a Abraão. Então todos eles sabiam da existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes da criação do mundo. Amém? O servo de Deus está em Isaías 42, versículo 1 até 9. O nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Yahushua, ou o jeito que o irmão ou a irmã o chama. Na verdade, quando a gente pensa em algum desses nomes, mas pensando no nosso Salvador, aquele que foi para a morte de cruz no nosso lugar, só de pensar Deus já sabe em quem a gente está pensando. Amém? Então muita gente se preocupa com nomes, e eu também me preocupei muito com nomes, em chamar de Jesus. Eu sei que a letra J não existia há alguns tempos atrás, alguns anos atrás, mas isso não importa. Quando eu busquei, Deus falou: meu filho, está escrito, antes de vocês pensar, eu já sei o que vocês vão dizer. Então quando a gente fala Jesus, Deus já sabe que a gente está falando do Filho dele, do Salvador, do servo dele, em Isaías 42, versículo de 1 até 9, amém? Então, de grandeza de Deus, em Isaías 40, versículo 12 até 26, eu vou ler aqui na palavra de Deus. Olha aqui, que lindo, lindo. Eu vejo, assim, algumas pessoas do mundo, principalmente do mundo, inferiorizando o nosso Pai. Querendo servir dentro das religiões, que não foi ele que criou, foi o Satanás aí que conseguiu conquistar alguns seres humanos, que infelizmente os seres humanos são cegos pelas ações do diabo, e o diabo conquistou o coração deles, e eles criaram essas religiões inteiras que existem no mundo aí, que não é obra do nosso Pai, nem muito menos do nosso Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Infelizmente são obras de Satanás, tá? Então assim, lembrando, por que eu falo isso? Que não são obras do nosso Pai nem do nosso Salvador, e é obras de Satanás, conquistando alguns corações de alguns seres humanos que querem fazer as suas próprias vontades. Efésios 6, vocês não estão brigando nem contra a carne e nem contra a sangue, mas contra a potestade, principados e dominadores, são demônios. Então nossa briga não é contra seres humanos. Eu não venho aqui brigar com nenhum irmão meu, nem muito menos com outro ser humano. Agora, se ele quer se perder fazendo a vontade da sua própria carne, aí o problema é dele. Livre arbítrio que o próprio Criador deu, amém? Versículo 40, versículo 12, capítulo 40, Isaías 40, capítulo 40, versículo 12 até 26, amém? Vamos ler. Quem mediu a água do mar? Essa é a grandeza do nosso Pai, o nosso Criador, o Deus vivo e poderoso, Yahweh. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Bem, ninguém, meu filho? Meus irmãos? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Será que alguns de nós podemos conhecer a mente do Senhor? Podemos calcular a terra, o que existe na terra? Podemos calcular o tamanho dela? Bem, o cientista diz que consegue calcular, Como está escrito aqui, ou pesar as montanhas numa balança? Quem pode pesar as montanhas numa balança? E a Bíblia continua. Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem pode dar conselhos a Deus? Eu, você? Que somos apenas
formigas, como vai falar aqui na palavra. Quem lhe deu lições ou ensinamentos? É quem que ensinou Deus? Quem foi que ensinou nosso Pai, nosso Criador? Olha aqui. Quem lhe ensinou a julgar com justiça ou quis fazê-lo aprender mais coisas ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Quem? Eu? Vocês? Impossível. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, ou como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Olha aí. Então nós somos como uma gota de água num balde, ou como um grão de poeira na balança. Então quem somos nós? Quem é o ser humano? O que é a terra? O que é os animais? Nada diante do Senhor. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. O que é? Não existe animais suficientes. Ou seja, o sacrifício, aquele sacrifício que eles faziam no Antigo Testamento, lá no Líbano, como está escrito aqui, não existia animais suficientes para fazer um sacrifício para o nosso Pai. Amém? Não existia. E nem árvores para queimar esse sacrifício. Porque só Ele conhece todas as coisas, só Ele conhece todos os animais que existem no mundo. 17. Para Ele, as nações não são nada, olha aí. Ou seja, na verdade, o mundo não é nada para Deus. Na presença dEle, eles não têm nenhum valor. Eu e você não temos valor. Claro, hoje temos pelo sangue de Jesus. Tá? Mas se Ele quiser destruir todos nós, Ele destrói. Essa é a grandeza do nosso Pai. É por isso que devemos temer a Deus, como a Bíblia fala. Temer a Deus. Teme a Deus. Não tenha medo de morrer na mão dos homens, que só tem poder para matar a carne. Mas tenha medo de Deus, que tem poder para matar a carne e a alma no inferno, que diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, fique firme, não tema homens. Tema a Deus, o Senhor de todo o universo, de toda a glória e de todo o poder. E a Bíblia continua aqui, ó. Aqui. Com quem Deus pode ser comparado? Pode ser comparado comigo? Com você, meu irmão, minha irmã? Deus não pode ser comparado nem comigo, nem com você, nem com nada. Ah, mas aqui eu continuo aqui, quer ver? Ó? Ele, Deus, nosso Pai, não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Ele não é como as imagens de escultura, nosso Pai não é. Tá? Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Ou seja, quem não pode comprar, né, ouro, então faz de madeira, né? Aí tem que fazer de madeira para poder pregar, para colocar. Nosso Deus é igual a isso? Um pedaço de pau, um pedaço de gesso, de barro, ou de ferro, ou de ouro, ou de diamante, de prata. É isso mesmo. Nosso Pai pode ser comparado a uma imagem de escultura das coisas que Ele criou no universo, das coisas que Ele criou aqui na Terra. Então isso aí é para os meus irmãozinhos católicos que ficam se ajoelhando diante de imagem, dos ubandistas que ficam lá usando. Eu não posso chamar de irmão ainda, porque só é meu irmão aquele que tem o Espírito Santo e confessa o nome de Jesus. Mas é uma criatura de Deus. Então eu não vou, como eu disse, eu não vou contra seres humanos. Vocês precisam reconhecer que o único soberano digno de louvor é o Criador do Universo. Sem precisar ficar vendo alguma coisa na sua frente para poder adorar. Adoração e idolatria. E a Bíblia continua. Será que vocês não sabem? Olha aqui. Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O mundo foi criado, a gente sabe lá em Gênesis, né? Começa lá, Deus falava. E junto com o Senhor Jesus, como diz em 1 Colossenses, em Colossenses capítulo 1, 1 Colossenses, não, Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 20, que Jesus estava lá na criação do mundo. E a Bíblia ali em João também fala que ele estava lá também na fundação do mundo, na criação do mundo, de todos os anjos e tudo.
E a Bíblia continua: o Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Olha aí que glória. Então, quando vocês fazem imagem de escultura para adorar ou adoram o homem, cuidado com a idolatria, meu irmão. É pecado, idolatria é pecado. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Aí, não falei? Naquela hora que a gente é comparado como formiga diante dele. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. Olha aí. Ele que criou os céus e a terra. E detalhe, como diz em Gênesis, os seres humanos foram criados depois de tudo ser criado, ou seja, por último. Por último nós fomos criados. Então quem é o ser humano diante do Pai? A Bíblia continua. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Só ele que pode fazer isso. É claro, a gente influencia na nossa oração, né? Se a gente quer que os corruptos saiam do poder, nós temos que orar pedindo para que Deus tire esses corruptos do poder e coloque a gente, né, conforme a vontade dele, conforme a vontade dele, tá? Não conforme a nossa vontade, querendo que um homem entre lá porque a gente gostou daquilo. Senão a gente pode cometer o mesmo erro do povo de Israel, que era que Deus tomava a frente da batalha, destruía os inimigos, aí o povo, só por causa de inveja das outras nações, pediu um rei. Aí Jeremias falou com o pai, e o pai deu o rei Saul, Saul. Mas o pai já havia avisado que ele ia fazer o povo sofrer, né? Então só ele pode tirar. Então nós temos que confiar em Deus em tudo, colocar nossa esperança em Deus em tudo. E a Bíblia continua falando que Deus vê a gente como formiga, né? Olha aí, eu já falei naquela hora, no início ali eu falei que Deus vê a gente como formigas. Formigas. E a Bíblia continua aqui, ó. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fosse palha. Todo mundo sabe que nós vamos morrer, né, meus irmãos? Todo mundo sabe que vamos morrer. Porque segurando a palavra de Deus aqui, ó. Todo mundo sabe que nós vamos morrer uma hora. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos palha. Nós somos como uma planta que nasce e depois morre. Planta que nasce e depois morre. A Bíblia nos compara sempre com árvores, né? Se a árvore não der bom fruto, ela vai ser cortada, como o nosso irmão João falou, cortada e lançada ao fogo, lançada no inferno. Nós somos comparados como árvores. A boa fruta é as nossas boas obras, o que a gente realmente é, tanto no oculto, dentro da nossa casa, quanto dentro do lugar que a gente vai, da igreja de pedra, onde a gente vai cultuar a Deus. O que a gente realmente é, algum fruto, tanto no oculto quanto diante das pessoas. Agora, tem pessoas que dão mau fruto, tanto diante das pessoas quanto no oculto. Entendeu? Então nós somos comparados como árvores. Quem não dá bom fruto será cortado e lançado ao fogo, será lançado no inferno. Não tem misericórdia. Deus é o Deus justo. As pessoas falam assim, Deus é um Deus de amor. Se fosse só Deus de amor, ele não faria isso, né? A Bíblia continua aqui. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Com quem podemos comparar? Se você tiver alguma ideia, você pode me dizer aí, né, meu irmão? Quem é igual a ele? É tudo pergunta aqui, né? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome, ou seja, o nosso Pai, o Deus vivo e poderoso, nosso Criador. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Deus sabe o nome delas, todas as estrelas que Ele mesmo criou. E nenhuma delas, quando Ele chama, deixa de responder. Essa parte eu já não posso entender. Alguns falam que estrelas são anjos, né? Mas se for, se não for, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho qualidade para poder chegar aqui e falar alguma coisa do nosso Pai. A única coisa que eu digo, Ele é o digno de honra, de glória e de poder.
pois Ele é santo, santo, santo e é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Agora a gente vai para Isaías 42, 1 até 9. E já diz assim: o servo do Senhor, o Senhor Jesus que foi enviado por Ele, que já existia antes de tudo ser criado. Amém? Isaías capítulo 42, versículo de 1 a 9. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe e deu vida e fôlegos a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão para que haja salvação por meio de você. Eu o enviei e eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, para pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Então Deus, aqui estava falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não foi isso que Ele fez? Para quem gosta de ler a Bíblia como eu, já leu Mateus, Lucas, Marcos e João, sabe muito bem do que eu estou falando aqui nesta palavra. Agora, se você não lê a Bíblia, é fácil para chegar um falso mestre te enganar. É fácil chegar um falso pastor, um falso evangelista, um falso diácono, um falso bispo e lhe enganar, irmão. É muito difícil alguém chegar e me enganar. Mas esse não é o assunto nesse momento. A grandeza do nosso Pai é essa. Ele criou todas as coisas. Confia nele até o fim, até a tua morte. Né? E agora que nós estamos na graça, apesar de estarmos na graça, não devemos fazer a vontade da nossa carne, fazer a vontade do nosso corpo. Usar a força da nossa própria mão, do nosso próprio braço. Se apegar à sabedoria da nossa cabeça, do nosso cérebro. Se apoiar no próprio entendimento. Meu irmão, vai cair na certa. Vai cair na certa no engano de Satanás. Porque numa revelação, Jesus falou que Satanás é muito mais inteligente do que a gente, humano. Só que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nos deu autoridade para colocar Satanás para correr. Entendeu? Mas quem tem essa autoridade é quem conhece a Escritura Sagrada. Quem conhece a Bíblia, quem ora, quem jejua, quem tem intimidade com Deus. E quem fica firme e não tem medo de morrer. Não tem medo de morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ficar firme. Porque Jesus te salvou. Jesus pagou o preço para que você recebesse a salvação por meio do seu sangue e da sua carne. E isso é muito precioso para a gente. Fica firme até o fim. Jesus já está voltando, já está breve, está perto. O juízo do nosso Pai está caindo. Nosso Pai está falando. E olha só quantas pessoas estão descendo a sepultura. Quantos irmãos nossos. Infelizmente muitos no erro, que não quiseram se consertar. Nós somos a geração da santificação. Nós somos a geração que não pode andar de qualquer forma e colocar qualquer coisa no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nossa geração, ela tem que ser santa, porque ela está nos últimos tempos. E esses últimos tempos, Satanás está criando muita coisa no abismo para trazer e nos acometer.
e nos entregar aqui na terra, no mundo físico, tratando das coisas, todas as coisas do mundo espiritual. É isso que eu aviso para todos os irmãos, tá? Todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, fiquem firmes e fortes na graça divina do nosso Deus e na salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom, irmão? Amém.